Vou trazer para a tela aqui, com pompa e circunstância, o diretor de jornalismo da CNN em Brasília, Daniel Rittner, para nos ajudar nesta análise, Rittner. Estava conversando mais cedo com o Antônio Lavareda, nosso colega aqui, que chamou a atenção. Ontem o levantamento Poder Data já apontava esse saldo negativo de 17 pontos percentuais, né, negativo contra o governo. No caso agora da Quest, repetindo este saldo, e você trouxe uma análise mais cedo do quanto, não só o saldo, mas principalmente este patamar que tem aparecido nas pesquisas de aprovação do governo em torno de 40%, ele é crucial para uma decisão que todo mundo quer saber, né? Se Lula vai ou não vai disputar a reeleição em 2026. Bem-vindo, boa tarde, meu caro. Yuri, boa tarde a você, boa tarde a todos. Vamos trazer aqui uma análise, mas ela está baseada no que se diz no Palácio do Planalto, no PT e entre pessoas muito próximas ao presidente Lula. Publicamente, ele é o candidato à reeleição em 2026. Agora, tem uma coisa que as pessoas sempre lembram: a história de Lula é uma história vitoriosa. Ele foi candidato 3 vezes lá atrás, perdeu as eleições, mas depois, sempre que ele teve ali presente, ele levou. Ganhou 3 vezes, 2002, 2006, 2022, ganhou 2 eleições como fiador de Dilma Rousseff, 2010 e 2014, 2018 não pôde participar, acabou endossando o Fernando Haddad, mas ali é outra história. A história de Lula é uma história bem-sucedida nas urnas. E o que apavora o presidente, segundo esses relatos, é a possibilidade do que se chama, entre aspas, risco da biografia. O que é o risco da biografia? É terminar sua trajetória política de décadas com uma derrota em 2026. Por quê? Vamos combinar, né, Yuri? Assim, para os nossos filhos, quando se contar a história de Lula, e é uma história essencialmente vitoriosa, se ele disputa a reeleição em 2026 e perde, essa história será contada pelo último capítulo. E aí será um último capítulo bastante desagradável. Qual que é o limite da popularidade na avaliação de pessoas muito próximas do presidente para tomar essa decisão? Vai para as urnas em 2026 ou não vai? Esse patamar de 40% de aprovação de popularidade do governo é tido como um limiar. Aquilo que pode definir se ele vai ou se desiste. Precisa ser 40% cravados? Não, pode ser 41, 42, 39, 38, mas é nesse patamar que a decisão será tomada. E ali, as 2 pesquisas desde ontem nos mostram exatamente que este patamar, esse piso, que no olhar do PT não pode ser rompido, foi atingido. Foi atingido com a pesquisa do Poder Data, 39% de aprovação, menor índice desde janeiro de 2023, e foi atingido na Genial Quest, menor nível destes 2 anos e meio. O que se diz é o seguinte: com esse patamar, Lula estaria inclinado ou pelo menos receberia conselhos de pessoas próximas de não ir para a reeleição, porque o risco de derrota é grande. Até tradicionalmente alguém pode dizer, os nossos amigos da Eurásia, Christopher Garman sempre diz isso, fala, olha, um presidente com 40% que vai para a reeleição tende a ser competitivo ainda. Mas isso num país que não é tão polarizado, num ambiente de menos polarização. Num ambiente extremamente polarizado, você não chega mais com facilidade a 60%, 70% de aprovação em nenhum lugar. Então, você partir de 40% é mais preocupante do que era 10 ou 20 anos atrás. O que atenua bastante a situação para o governo, para o presidente e para o PT, é que, na visão dessas pessoas, existe sim um caminho para a recuperação. Se você for avaliar, o dano que se imaginava com o escândalo do INSS foi menor do que o previsto. Você veio ali de uma onda de crise do Pix, escândalo do INSS, esse desgaste tremendo que a população pode não entender bem o que é o IOF, mas ela vê uma confusão generalizada na área econômica e uma falta de rumo. Mas existe ali um sentimento de que o dano poderia ter sido pior já nas pesquisas e de que dá para melhorar. Dá para melhorar com que base? E aí é um festival de bondades ali que o governo vai distribuir.
Conta de luz gratuita para famílias de baixa renda, 60 milhões de brasileiros. Reformulação do Vale Gás. Isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Preparação de um novo pacote de crédito para entregadores de aplicativos, os motoboys, para renovarem suas motocicletas. Um programa, um derivado ali do Minha Casa Minha Vida para moradias de baixíssima renda, para reforma do básico do básico. Com tudo isso, o Palácio do Planalto acha que Lula, sim, pode recuperar esses pontos, chegar num patamar superior a 40% para a campanha eleitoral em 2026. Mas esse pacote da reeleição, Yuri, precisa caber no orçamento. Cabe? Bom, disseram que ontem, naquele almoço no Palácio da Alvorada, não que tenham tratado explicitamente de eleição em 2026, mas em tese discutiram fazer caber no orçamento deste ano as medidas que são necessárias de serem tomadas e dar uma perspectiva de médio ou até de longo prazo para as contas públicas, mas essa é a grande questão. E me questiono também, Daniel Richtner, qual é a grande diferença dessa série de medidas que estão sendo tomadas desde agora e que podem estar mais maturadas, digamos assim, no ano que vem, do que foi o aumento do Auxílio Brasil lá no ano de 2022, ano em que Jair Bolsonaro era o presidente e disputou a reeleição, tornando ali aquele patamar de R$600 na época como o piso dos programas sociais e que persistiu, né? Foi mantido depois com a PEC da transição em 2022, quando já havia sido decidida a eleição. Essa tua análise e a sua apuração para basear essa análise, ela é muito rica porque, de fato, esta é a grande questão que está colocada a cada pesquisa de aprovação do governo que é divulgada. O quanto não só o saldo negativo está resiliente, mas o quanto este patamar mínimo de ponto de partida para uma campanha à reeleição é crucial. E tem um histórico todo, né, Daniel? E vale a gente lembrar, a gente acompanha a política há muito tempo, sabe muito bem. Lá atrás, né, o histórico era de que os incumbentes, o candidato à reeleição era favorito. Ultimamente não tem sido bem assim, os incumbentes têm tido muito mais dificuldades a mostrar o que aconteceu com Jair Bolsonaro aqui no Brasil, o que aconteceu agora com Joe Biden, que nem candidato conseguiu ser lá nos Estados Unidos, e com o próprio Trump em 2020 lá nos Estados Unidos também, né, Richtner? Mas aí a lista é longa, viu, Yuri? Se a gente pegar aqui na América Latina, eu vi um estudo recentemente do Council of Foreign Affairs, baseado em Nova York, pegando um dado de toda a América Latina, com exceção da Venezuela, de El Salvador, que são casos muito específicos ali de eleições sob suspeita e com a legalidade altamente questionada, mas a tendência anti-incumbente na América Latina é visível. Das últimas 20 eleições aproximadamente na América Latina, tirando o Paraguai, que também tem uma tendência à continuidade de quem é endossado pelo governo de turno, a tendência é nítida de mudança ali. Teve 17 ou 18 mudanças em que o incumbente perde. A gente pode citar agora o Uruguai, podemos citar a Argentina, que era Maurício Macri, depois foi para Alberto Fernandes, depois virou para Javier Milei, ou seja, sempre opositor. A gente tem o caso do Chile, agora com eleições neste ano, também a oposição muito forte, a Colômbia e por aí vai. A tendência é essa. Agora, a gente falava, Yuri, só para arrematar aqui, de caber no orçamento, e você lembrava que a característica tradicional dos governos é colocar o pé no acelerador, pisar mesmo forte quando as eleições se aproximam. O problema é que o ponto de partida neste governo inverte completamente a lógica da política. Normalmente a lógica é você aperta o cinto no início do mandato para gastar mais no final. Neste mandato, a gente já começou com a PEC da transição, o novo arcabouço, e agora que se vê a consequência de ter afrouxado um pouco o cinto em 2023 e 2024. Já diria o conselheiro Acácio, as consequências vêm depois. Muito obrigado, Daniel Richtner, nosso diretor de jornalismo da CNN em Brasília. Obrigado, meu caro.